Para produzir 65 sacos por hectare de feijão, qual que é a adubação que a gente deve fazer? É exatamente sobre isso que a gente vai estar falando na aula de hoje. Olá meu povo, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do canal AgroBrasil e hoje a gente vai falar sobre adubação de feijão, como que a gente pode conseguir 65 sacos por hectare. Vamos falar sobre fertilidade do solo utilizando técnica e ciência, certo, pessoal? Vamos lá então, vamos começar? Antes de mais nada, como eu sempre destaco aqui, comento, solo não é tudo igual. Se eu falar que é tudo igual, eu vou estar mentindo para vocês. Se eu fizesse um vídeo aqui para vocês falando, olha, para plantar feijão é só utilizar tal formulado, depois fazer tal aplicação de foliar e tá tudo certo, você vai conseguir produzir muito bem. O que eu estaria fazendo? Estaria mentindo, certo? Então o solo não é tudo igual, é isso que a gente tem que entender. Cada solo tem características diferentes, concentração de nutrientes diferentes. Se a gente utilizar uma adubação padronizada, pode funcionar? Até pode, só que você sempre vai estar perdendo dinheiro. Ah, mas não sei o que. Não, sempre vai estar perdendo dinheiro. Seja porque você colocou mais adubo do que era necessário, seja porque você colocou menos adubo do que era necessário e acabou prejudicando ali uma produtividade potencial bem mais alta, beleza? Então nós vamos fazer hoje uma recomendação de adubação aqui para você entender como é que funciona, com base nesses dados. Um solo que tenha 0,40 centimol de carga de potássio e 5 miligramas por decímetro cúbico de fósforo. Então, é um fósforo baixo, um potássio alto e uma saturação por base de 65% que está adequado. Eu não vou entrar em detalhes muito específicos, porque senão a gente teria uma aula muito longa e não faria sentido. Tá? Para quem quiser se aprofundar mais, montar planos de adubação mais detalhados, tem a Exafert, que tem um link aqui abaixo, que é a nossa escola de adubação, e também tem um curso introdutório gratuito aqui dentro do canal sobre recomendação de adubação. Combinado? Então vamos lá, pessoal, vamos começar? Então é um solo que tem um potássio alto, um fósforo baixo e não precisa de calcário, não precisa fazer uma calagem. O que nós precisamos de nitrogênio para a cultura de feijão? Ah, professor, mas você sempre fala que leguminosa faz fixação biológica, então não precisa utilizar nada. O feijão é um caso à parte. A soja é muito eficiente. Se você faz lá uma inoculação, você não precisa utilizar nenhum fertilizante nitrogenado. Agora, o feijão, já a gente tem essa indicação, tá? Precisa fazer a utilização de alguns fertilizantes nitrogenados. O que se indica? De 15 a 30 quilos por hectare na semeadura e de 30 a 60 quilos por hectare quando as plantas estiverem entre 2 e 4 trifólios. Tá? E eu coloquei aqui uma figurinha para você entender o que é 2 a 4 trifólios. O feijão, então, tem aquelas folhas primárias. Logo que ele emergiu, ele larga as duas folhas primárias, né? E depois ele vai largando os trifólios. Aqui a gente está vendo que tem uma folha trifoliolada e aqui tem outra. Então, dois trifólios completamente expandidos. Veja que eu tenho um outro trifólio bem pequenininho aqui, mas eu nem contaria porque essa folha trifoliolada, ela não está completamente expandida. Então, eu conto duas folhas, dois trifólios, certo? Nesse momento, a gente pode estar aplicando ali uma adubação nitrogenada. Em todos os casos eu vou fazer assim? Em todos os casos eu tenho que colocar uma adubação de cobertura com nitrogênio? Não, pessoal. Deve ser avaliado a probabilidade e resposta da adição de adubos nitrogenados. Que pode ser que na tua região ou na época de plantio que você estiver fazendo aí, o feijão ele não produza tanto. Tá muito problema com praga, com doença, alguma coisa assim. E aí, às vezes, não é tão interessante você estar aplicando nitrogênio em cobertura. Agora, se tu tá numa região, sabe que tem capacidade produtiva, tá utilizando uma cultivar de alta resposta também, utilize essa adubação de cobertura ali que pode variar de 30 a 60 quilos por hectare de nitrogênio, beleza? Então vamos lá, a definição da dose de fósforo. Aqui me dá o seguinte, como que está o fósforo no teu solo? Ele está muito baixo? Ele está baixo? Está médio? Está alto? Está muito alto? Né? E qual que é a produtividade esperada? Ah, professor, aqui eu tenho um solo que eu trabalhei com adubação verde
que eu estou pegando aqui uma cultivar também de um alto potencial produtivo, eu vou fazer um investimento legal em feijão esse ano, eu vou controlar a planta daninha, eu vou utilizar os produtos legais para controle de praga, de doença. Posso produzir 4 toneladas por hectare? Avaliando, você pode dizer, ó, consigo produzir 4 toneladas por hectare. Então a gente vai trabalhar com a fertilidade para 4 toneladas por hectare, beleza? Nesse meu solo, o fósforo estava baixo. Então, para produzir 4 toneladas por hectare, eu preciso de 120 kg de P2O5 por hectare. Se o meu fósforo tivesse muito baixo, sei lá, 2 miligramas por decímetro cúbico e tal, seria inviável essa produtividade, tá? Seria inviável. Mesma coisa acima de 4 toneladas por hectare de feijão. Eu praticamente nunca indico você pensar em acima de 4 toneladas por hectare de feijão. Pode conseguir? Até pode, tá? Mas é bem complicado, seriam situações específicas, regiões específicas para você conseguir produtividade superior a isso, tá? Tem algumas cultivares que tem lá no folheto, capacidade produtiva 4.500 kg por hectare, mas a gente sabe que na realidade, no campo, isso acaba não se concretizando e nós devemos levar em consideração isso. O potássio, como a gente viu, estava alto, né, na análise. Para produzir 4 toneladas, eu preciso de 40 kg por hectare de K2O. Beleza, então a gente já tem alguns dados. Eu vou precisar de 15 a 30 kg por hectare de N na base e depois fazer uma aplicação em cobertura. E utilizar 120 kg por hectare de fósforo e 40 kg por hectare de potássio. Quais fertilizantes que podem ser utilizados? Os mais variados, né? Aí eu destacaria o 8-20-15, o MAP, o DAP, o 10-30-10, ureia, cloreto de potássio, enfim, dentre outros fertilizantes. Mas o que eu devo me atentar? Que tem um pouco de N na base. Por isso que é muito utilizado os fertilizantes formulados que são também utilizados lá no milho. Então, um 8-20-15, né? Um 10-30-10, um 8-28-16... acaba sendo utilizado aqui o mesmo para o feijão. É claro, dependendo da situação, né? A gente vai fazer aqui com 2 exemplos e eu vou dar algumas considerações. Então, o primeiro exemplo seria com o MAP. O MAP ele tem 10 a 11% de N e 52% de P2O5. Pode variar um pouco, né? 54% de P2O5. A gente coloca 52% aqui. Então, 120 kg por hectare de P2O5 que eu preciso para produzir 4 toneladas de feijão por hectare, né, dividido por 0,52, que é a concentração de P2O5 no MAP, vai dar uma dosagem de 230 kg de MAP por hectare. Quanto que eu vou estar aplicando de nitrogênio? 230 vezes 0,11, 25 kg por hectare de nitrogênio. Então, nessa dosagem de 230 quilos, eu vou estar colocando os 120 quilos aqui de fósforo, P2O5, e eu vou estar colocando 25 quilos por hectare de nitrogênio, que está dentro do especificado lá de 15 a 30 quilos de nitrogênio na base. Beleza, mas eu preciso colocar o potássio ainda. Então, o potássio, a conta também é bastante simples. 40 quilos de K2O que eu preciso, dividido por 0,6, vai dar uma dose de 66 kg por hectare de cloreto de potássio. Eu posso estar aplicando no momento do plantio ou antes de plantar também, né? Às vezes eu falo, você pode aplicar o cloreto de potássio antes de plantar. E algumas pessoas ficam assustadas. Mas eu nunca ouvi falar sobre isso. Sim, é possível você aplicar um cloreto de potássio antes de plantar. É uma dose que não é tão alta assim. Se o produtor tiver uma cama de frango, se ele tiver um esterco de bovino, esterco de suíno, a gente pode fazer um cálculo levando em consideração essa quantidade de potássio K2O que ele precisa, 40 quilos, e achar uma dose. Então, uma dose de cama de frango, por exemplo, para colocar esses 40 quilos de K2O. A gente faz isso aqui na nossa consultoria. O produtor ele acaba economizando. Como o potássio ele está alto já o nível dele, nós vamos precisar colocar mais só pensando no que esse feijão ele vai exportar de potássio. Eu não preciso corrigir o nível de potássio. Por isso que a gente consegue trabalhar com fontes orgânicas aqui e funcionar muito bem. Agora o nitrogênio, né? Eu preciso de 50 kg por hectare em cobertura quando as plantas tiverem de 2 a 3 trifólios. 50 kg por hectare dividido por 0,45 vai dar 111 kg por hectare aqui de ureia de 2 a 4 trifólios, tá? 111 kg por hectare de ureia.
mas você deve fazer uma avaliação de viabilidade da aplicação desse produto. Ah, professor, pode ser um sulfato de amônio? Pode ser um nitrato de amônio? Pode, tá? Você só vai mudar a conta aqui. Ao invés de ser 0,45, se for o sulfato de amônio, você faz dividido por 0,21. Se for o nitrato de amônio, 33, você faz 50 dividido por 0,33 e assim por diante. Muito fácil também. Então você faça uma avaliação. Você consegue produzir bem feijão na tua região? Ah, eu consigo, vou utilizar uma boa cultivar, tem um solo legal, tem um solo com teor legal de matéria orgânica, então vamos investir um pouquinho mais. Também é importante fazer a inoculação da semente, tá? Você tem inoculantes que são bactérias que no momento do plantio você pega essa tua semente de feijão e coloca então essas bactérias, né? Faz essa inoculação. Enfim, eu posso até trazer um vídeo para vocês aqui de como que é feita essa inoculação. Tem máquinas específicas para inocular, né? Semente de soja, semente de feijão, de outras leguminosas. Você pode estar utilizando um pulverizador nessa tua semente, né? Pegar ali as bactérias, o inoculante e pulverizar no momento, no dia do plantio, que vai ser bem interessante também. Agora fazendo aqui com uma segunda opção, que seria com 10-30-10. Então 10-30-10, eu preciso colocar na base 120 kg de P2O5. Então 120 kg de P2O5 dividido por 0,3, porque o 10-30-10 tem 30% de P2O5, eu vou precisar de 400 kg por hectare, de 8 sacos aqui do 10-30-10. E esses 400 kg por hectare ainda vai me fornecer 40 kg de nitrogênio e 40 kg de K2O, né? Então a totalidade aqui do potássio, que era de 40 kg, e o nitrogênio vai me fornecer ainda 40 kg, que é um pouquinho a mais no que era requerido ali na base, que seria de 15 a 30 kg de N, mas aqui a decisão ou não de aplicar um outro produto em cobertura, porque você já vai estar colocando 40 kg aqui de nitrogênio na base. Por uma decisão operacional, eu não acho tão interessante você entrar novamente com sulfato de amônio, com a ureia, depois em cobertura com 2 a 3 trifólios, tá? Eu acho que seria suficiente, nesse caso, trabalhar só com 10-30-10, porque aí você vai estar colocando todo o fósforo que é necessário, todo o potássio e uma quantidade bem legal de nitrogênio, tá? Você vai conseguir ter uma produtividade muito próxima a essas 4 toneladas por hectare. O sucesso de uma lavoura de feijão depende do quê? Pessoal, prestem atenção no seguinte: fazer uma recomendação de adubação personalizada para a sua área, porque dependendo do teu solo, você não vai conseguir produzir muito bem. Ou às vezes aqui na consultoria a gente fala, não seria nem interessante você trabalhar com feijão. Você tem um solo muito arenoso, você tem baixa matéria orgânica, os níveis de nutrientes estão muito baixos. Então seria mais legal você trabalhar com outra cultura nesses primeiros anos e depois, né, entrar com feijão ali. Porque às vezes você vai fazer um investimento ali em adubação, comprar um adubo, comprar produtos fitossanitários e não vai retornar para você. Então é legal fazer essa avaliação antes do plantio. O sucesso da lavoura não depende apenas da fertilidade. A gente destaca aqui da fertilidade, que é a fundação de uma lavoura. Uma planta saudável, bem nutrida, ela vai resistir mais ao ataque de pragas e doenças, ela vai expressar mais seu potencial genético, enfim, vai ser mais produtiva. Só que não é só isso, é controlar bem plantas daninhas, é fazer uma boa plantabilidade, né? Depois é conduzir bem essa lavoura, fazer os tratamentos necessários, identificar pragas, identificar doenças, né? Tudo isso vai contribuir para uma alta produtividade. Conheça o potencial produtivo da sua região. A tua região produz bastante feijão ou não? Às vezes, na tua região, por exemplo, aqui no Sudeste do Paraná, na minha cidade especificamente, o feijão não vai bem no verão. Então não vai tão bem ali em setembro, outubro. Ele vai melhor plantado em janeiro, fevereiro. Você deve fazer essa avaliação do que vai melhor. E às vezes uma cidade que está a 30 quilômetros aqui da minha já tem uma outra condição que produz muito bem feijão, muito mais do que aqui na minha cidade. Então a gente deve fazer também essa avaliação local, regional, da possibilidade do quanto eu consigo produzir
de feijão. Beleza, pessoal? Se você quiser aprender tudo sobre a cultura do feijão, o passo a passo, do início ao final, do básico até o avançado, a gente tem o nosso curso profissional em cultivo de feijão, que a gente fala sobre plantas daninhas, pragas, doenças, sobre fertilidade do solo, adubação foliar, né, controle de pragas, controle de doenças, enfim, é um curso bastante completo sobre a cultura do feijão. Eu vou deixar um link aqui abaixo para você conhecer. Qualquer dúvida, esclarecimento que você queira, também é só deixar um comentário aqui abaixo. Forte abraço, até a nossa próxima aula e tchau, tchau! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, comentar e compartilhar, conheça os nossos cursos profissionais e a nossa consultoria agrícola individual. Para saber mais, é só clicar nos links disponíveis na descrição.